Fala galera, tá começando por aqui mais um Planeta Espírito com muita alegria. E no vídeo de hoje eu vou te falar aqui as primeiras aparições dos personagens de Chaves na escolinha do professor Girafales. Você sabe quando foi a primeira vez que cada um apareceu? Alguns foi tudo junto e misturado, e outros demoraram mais. Então, roda a vinheta. Bem galera, a escolinha do professor Girafales só foi aparecer no seriado Chaves na temporada de 74. O primeiro episódio que contamos com esse cenário é o episódio O Festival da Burrice. E logo de primeira, vários personagens já fazem a sua primeira aparição. O Chaves, professor Girafales, Chiquinha, Kiko, Nhonho, Godines, Patty, Elizabeth e Cândida. Olha o tanto de personagem que aparece no primeiro episódio. Inclusive, a primeira vez em que aparece o episódio da escolinha é justamente o episódio em que mais aparecem personagens, já que nós não contamos mais com a participação da Cândida e a Elizabeth, apesar de, se eu não me engano, aparecerem em alguns outros, também some. Então fica com uma quantidade menor de alunos, levando em consideração que alguns que estão ali atrás são apenas figurantes e os que estão na chamada estão ali só para dizer que não são só aqueles, para parecer que realmente é uma escola. Porém, em 75 nós tivemos a primeira aparição de um outro personagem muito querido pelo que é o interpretado por Ramon Valdez, o Seu Madruga. O Seu Madruga aparece pela primeira vez na escolinha no episódio Seu Madruga Professor. No episódio, o Seu Madruga está tentando fugir de uma pancada da Dona Florinda. E aí ele decide se esconder na escolinha, se disfarçando de aluno. O professor Girafales deixa ele ficar lá como aluno. Porém, o professor Girafales tem que dar uma saidinha, e aí o Seu Madruga acaba assumindo o papel de professor. E a gente sabe que ele faz isso muito bem. Esta caveira significa perigo. Perigo! Ouviram bem? Go! E aí a gente tem cenas hilárias, e essa foi a primeira vez em que o Seu Madruga apareceu na escolinha. Por falar nisso, nós temos muito poucos episódios da escolinha em que aparecem mais os adultos. Aparecem mais sempre as crianças e o professor. Fica a grande maioria das temporadas, sempre que aparece a escolinha, fica sempre nisso. Agora eu vou falar sobre uma outra aparição que é a da Dona Florinda, que apareceu pela primeira vez dentro do cenário, levando em consideração que a atriz que faz a Dona Florinda, a Florinda Mesa, interpretou a Patty. Ela já havia atuado naquele cenário, porém a primeira vez em que a personagem Dona Florinda atuou dentro daquele cenário foi especificamente no episódio O Último Exame, de 1976, um ano depois. E aí a gente tem um episódio da prova das crianças. As crianças chegam na vila e falam que os pais têm que ir acompanhar eles, já que eles podem repetir de ano. E aí eles fazem uma provinha. Nessa prova a gente tem cenas engraçadas, como o Seu Madruga ajudando a Chiquinha a colar, a Dona Florinda ali só dando bronca no Kiko, sendo engraçada do seu jeitinho, e o professor Girafales com certeza atuando muito bem como um professor que tem que orientar os pais, né? Falar que eles não podem ajudar, e que a presença dos senhores é muito importante, e essas coisas que as escolas falam. E é engraçado também esse ser o primeiro episódio que a Dona Florinda aparece na escolinha. Agora, e teve outros também, que teve até cenas românticas deles lá dentro. Agora eu vou falar sobre um outro detalhezinho, um outro personagem que demorou a aparecer por lá. Vou falar sobre o Dr. Chapatin. Porque o Dr. Chapatin, apesar de não ter aparecido especificamente dentro da escola, dá pra usar, já que ele apareceu no parquinho da escolinha. E também é meio que ali dentro ainda era a escola. Dr. Chapatin, em 1977, apareceu pela primeira vez junto da turma do seriado Chaves. Pela primeira vez, eu digo pela primeira vez, porque em 1980, provavelmente 81, 82, ele teve Abre a boca! um episódio em que o seu Barriga sofre um acidente. Eles levam o Seu Barriga para a famosa Cruz Vermelha. E lá ele é atendido pelo Dr. Chapatin. Então são dois episódios que ele aparece na Vila do Chaves. Esse episódio especificamente, você deve se lembrar que ele cantou junto com eles A Juventude que Nunca Morrerá. Então ficou tudo muito bom, bonito, e até combinou com o próprio Dr. Chapatin, todo animadinho lá, com aquele seu saquinho bem velho. Inclusive tem um episódio que a Chiquinha cita o Dr. Chapatin, quando o Seu Madruga está segurando um saquinho de doces. Agora vamos falar sobre outros personagens que eu tenho certeza que você deve se lembrar, a Dona Clotilde. A Dona Clotilde já apareceu na escola? Você deve estar se perguntando.
Como eu já falei, o Seu Madruga saiu em 78, 79 do seriado Chaves. Em 1980, ele voltou rapidinho. E um dos episódios que deu tempo dele regravar foi o Seu Madruga Professor. E nesse episódio, a Dona Clotilde aparece pela primeira vez na escolinha do professor Girafales. E ela vem lá, vendo seu amado saber dar uma aula bem dada. Agora vou falar sobre outro personagem, que é o Jaiminho. O Jaiminho já apareceu na escolinha? A primeira vez que o Jaiminho apareceu na escolinha do professor Girafales também foi na década de 80, quando o seriado Chaves já não tinha o mesmo sucesso que teve quando foi em 72 a 79, que é chamado de fase clássica, fase de ouro do seriado. E aí o Jaiminho aparece pela primeira vez, eu não sei o episódio, mas em 1980 também, um pouquinho depois da Dona Clotilde, e ele finalmente atua na escolinha do professor Girafales, junto com o professor Girafales. Agora eu vou falar sobre outro personagem que, na verdade, eu vou falar sobre dois personagens que nunca apareceram na escolinha. Vou falar sobre a Dona Neves e sobre o Seu Barriga. O Seu Barriga chegou a ser citado na escolinha do professor Girafales no episódio em que o Seu Madruga leva o Nhonho para a escola. Ele fala que o pai dele não pôde levá-lo. Isso é algo a ser levado em consideração. O Seu Barriga chegou a ser pelo menos citado. A Dona Neves nunca foi citada e nem usada lá na escolinha. Infelizmente ela nunca apareceu, assim como o Seu Barriga. Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima.